Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 7. A nossa intenção é concluirmos esse capítulo. É um trecho longo. Nós iremos, então, proceder na tentativa de concluirmos o capítulo número 7. Nós faremos a leitura a partir do verso de número 25 até o verso de número 40, último verso. Diz assim a palavra do nosso Deus: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casa. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem. Quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Os irmãos já devem ter observado que é um texto extremamente complexo, difícil. Não é um texto fácil. Na verdade, toda a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios
ela tem muitas complexidades, muitas coisas difíceis, as quais nós temos dificuldade na interpretação, especialmente porque ela é bem aplicada a um contexto da igreja local e daqueles tempos, daquela época. Os irmãos devem saber que esta carta, ela mais adiante, vai tratar de uma outra questão bem complexa, que é a questão dos dons espirituais, que também temos bastante dificuldade em virtude de que não vivemos, não experimentamos aquilo que eles experimentaram. Portanto, de fato, é uma questão complexa. Mas antes de entrarmos propriamente nos versos que acabamos de ler, nós faremos uma breve recapitulação daquilo que vimos no capítulo 7, bem resumidamente, para que possamos analisar o texto com mais lucidez, com mais clareza. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez, suplicando a direção e iluminação do Espírito de Deus para a compreensão e aplicação dessa passagem para a nossa vida. Oremos, portanto. Senhor nosso Deus, nós diante da Tua palavra, que é rica, abundante e muito maior do que todos nós queremos suplicar a Tua misericórdia, de maneira que possamos compreender aquilo que é útil para as nossas vidas e aquilo que podemos aplicar para as nossas vidas nos dias de hoje. Suplicamos a iluminação do Teu Espírito, a direção do Teu Espírito na compreensão e aplicação da Tua palavra, para que não sejam palavras mortas jogadas ao léu, mas que elas penetrem ao nosso coração e para que sejamos edificados e conheçamos mais o Senhor. Por isso, tem misericórdia e atende-nos, Senhor, segundo a Tua graça e bondade, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 7 dessa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós já vimos, é uma resposta do apóstolo Paulo a perguntas relacionadas ao casamento, ou propriamente a melhor forma de se viver uma vida inteiramente consagrada ao Senhor, ao estilo da vida vivida pelo apóstolo Paulo. Os 9 primeiros versos deste capítulo são, de certa forma, um incentivo ao casamento, embora em princípio não pareça. E embora, caso se desejasse viver de forma inteiramente consagrada ao Senhor, assim como Paulo e os seus colaboradores, o bom seria que o homem não tocasse em mulher, conforme o versículo de número 1. Ou seja, o bom seria que o homem não se casasse, é o que o apóstolo Paulo afirma. Entretanto, em razão da incapacidade natural da maioria dos homens, e homem eu falo no sentido geral, de se abster de relações íntimas, o celibato deveria ser preterido e o casamento preferido, a depender dessa circunstância já abordada. Observem, por exemplo, o que dizem os versos 2, 7 e 9. O apóstolo, no verso de número 2, ele diz que recomenda o casamento por causa da impureza. Então essa é uma razão interna pela qual, neste verso, o casamento é recomendado. Ele vai dizer também no verso 7 que o seu desejo, o seu querer é que todos os homens sejam como ele é. No entanto, ele reconhece que cada um tem o seu próprio dom.
Um, o dom para se casar, e o outro, o dom para ficar solteiro. Portanto, depende dessa circunstância interna. E por último, o verso de número 9, quando o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele diz que caso não haja domínio sobre a sua necessidade física e natural, é melhor casar do que viver abrasado. Portanto, ele de fato recomenda o casamento, mas a depender das circunstâncias. A ênfase, entretanto, é a ênfase de permanecer solteiro, também em virtude de uma circunstância. Portanto, os 9 primeiros versos são um apelo ao casamento dentro do contexto da necessidade natural das relações íntimas que tanto o homem quanto a mulher têm. Nos versos 10 a 24, e em especial de 10 a 16, o apóstolo, com base na ordem dada pelo próprio Senhor e registrada nos evangelhos, ordena que os casados lutem de todas as formas para a manutenção do casamento e que, portanto, não se divorciem. Nós já vimos isto. A exceção é dada no caso de uma das partes romper de forma obstinada o vínculo matrimonial, por meio do abandono do cônjuge. E ele vai fazer uma referência específica a uma relação onde um dos dois é descrente. Entretanto, isso também se aplica a dois crentes quando um dos dois pretende abandonar o lar e, neste caso, permanecendo no desejo da separação obstinada, ele incorre, é aplicado o mesmo princípio para quando um dos dois apenas é descrente. Portanto, os únicos motivos para o rompimento dos laços matrimoniais e o recasamento permitidos por Deus são, em primeiro lugar, o abandono irreconciliável, a infidelidade matrimonial e a morte por parte, obviamente, de um dos cônjuges. Nos versos 17 a 24, o apóstolo Paulo aplica o mesmo princípio de permanência que vimos semana passada, que já foi aplicado ao casamento. E ele faz essa aplicação do princípio de permanência no casamento a questões gerais relacionadas à vida do homem. Se o crente, ao ser chamado pelo Senhor, ou seja, na sua conversão, possuísse alguma marca cultural da sua antiga religião, como a circuncisão, por exemplo, ele não deveria se preocupar em querer remover tal identidade cultural, pois tal coisa é indiferente quanto à consagração a Deus. O que tem valor para Deus, diz o apóstolo no verso 19, é guardar as suas ordenanças. Da mesma forma, se o crente, quando chamado, era escravo, semelhantemente, ele não deveria ter isso como um impeditivo para viver uma vida de consagração a Deus, pois mesmo sendo escravo de homens, ele na verdade era um liberto do Senhor, conforme o verso de número 22. O apóstolo então encerra essa sessão afirmando mais uma vez que cada um permaneça naquilo em que foi chamado. Agora, iremos, nesta compreensão geral do capítulo, analisar os versos de 25 a 40, a última sessão do apóstolo a respeito do tema casamento.
depois dele ter feito uma digressão entre os versos 17 e 24, conforme vimos na semana passada, o apóstolo se volta para as virgens e para os solteiros, dando respostas relacionadas à vida de consagração no âmbito do casamento, e apresenta algumas circunstâncias externas que dificultam uma vida de especial consagração. Portanto, do verso 25 até o verso 28, o apóstolo Paulo dará a primeira razão pela qual os solteiros devem permanecer na sua solteirice, embora ele também aplique esse princípio aos casados. Dos versos 29 a 31, o apóstolo Paulo dará a segunda razão pela qual os crentes não deveriam ocupar demasiadamente com as coisas do mundo. Essa é a segunda razão, a brevidade da vida. E por último, dos versos 32 a 35, ele dará a terceira razão pela qual é preferível não se casar. Os cuidados com as coisas do mundo iriam ocupar o tempo dos crentes e, portanto, nesta circunstância, o melhor era permanecer solteiro. Ele vai encerrar o capítulo dirigindo-se a um casal de noivos, verso 36 a 38, e novamente a mulher viúva, versos 39 a 40. Mas antes de analisarmos cada verso, é importante que os irmãos tenham em consideração o contexto no qual ele vai fazer estas recomendações particulares. Se os irmãos lembrarem ou observarem o que o próprio apóstolo Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 5 e versículo de número 14, é exatamente o oposto do seu desejo dado no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz assim no verso 14 da primeira carta a Timóteo: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. O seu desejo, portanto, no contexto no qual ele se dirige a Timóteo, é que as viúvas se casem, diferentemente daquilo que ele nos diz na primeira carta aos Coríntios. Portanto, sempre temos que observar o contexto no qual a palavra de Deus nos comunica algo. Isso é fundamental para uma boa interpretação da palavra de Deus. Portanto, creio eu, já temos melhores condições de compreender esta última sessão, que começa no verso 25. Ele, portanto, retoma o tema casamento, dizendo o seguinte, verso 25: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém, dou minha própria opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Logo em seguida, ele vai dar a sua opinião. Por que é que o apóstolo Paulo inicia esse verso desta maneira? Em primeiro lugar, os irmãos percebem que ele está, mais uma vez, a dar uma resposta a perguntas feitas pelos coríntios. Quando ele recebe uma carta dos coríntios, nesta carta havia muitas perguntas, dentre elas relacionadas ao casamento. E no casamento, algumas perguntas em particular. No caso aqui, ele retoma o tema casamento depois da digressão feita anteriormente, para dar respostas a respeito das perguntas relacionadas ao casamento
especificamente com relação às virgens, ou seja, aquelas mulheres que nunca tiveram qualquer relação com homem algum. E ele vai fazer esta aplicação não somente às mulheres, embora ele comece a se referir às virgens mulheres, embora também o texto não seja muito claro com relação a isso, mas costumeiramente, a não ser em Apocalipse, quando a palavra de Deus se refere às virgens, se refere às virgens mulheres e não aos virgens homens, com a exceção de Apocalipse 14. Portanto, ele se dirige especificamente às mulheres, mas o princípio, a aplicação é também para todos os homens. Ele diz que com respeito às virgens, ele não tem mandamento do Senhor. Mais uma vez, ele se refere ao não ter qualquer mandamento da parte do Senhor. Por quê? Porque o Senhor não tratou desta questão. Era uma questão muito específica, não tratada nos evangelhos e não tratada na palavra de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo, ele vai dar um novo ensino, um ensino que não havia possibilidade dele ter aprendido diretamente com os evangelhos ou com a palavra de Deus. Por este motivo, ele diz que não tem um mandamento do Senhor. E também pelo fato de que, com relação a estas questões, não há mandamento, não há uma ordem, tem que se analisar as circunstâncias. Portanto, o apóstolo Paulo, ele vai tratar da questão com a sabedoria, que é a aplicação da lei de Deus à nossa vida cotidiana, à nossa vida prática. É isto que é sabedoria divina, é aplicar os princípios da palavra de Deus às circunstâncias da vida. É isto que o apóstolo Paulo vai fazer aqui. Entretanto, observem, não é a minha opinião, deste que vos falo, não é a sua opinião, é a opinião de um homem, é verdade, mas é de um homem inspirado por Deus, é de uma autoridade, é de um homem chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para ser o seu apóstolo. É um homem que teve um relacionamento, um conhecimento direto com o Salvador. Ele viu o Senhor. Portanto, não é uma opinião qualquer quando ele vai tratar desta questão do casamento e dar algumas respostas às quais não há um mandamento específico. Portanto, é uma aplicação da sabedoria divina. Por isso que ele diz, dou minha opinião. Mas observem que ele diz, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Portanto, repito, não é uma opinião qualquer, é uma opinião que claramente foi concedido pelo próprio Deus a capacidade de dar uma resposta autoritativa àquilo que eles haviam perguntado. Observe que é uma dádiva, ele recebeu do Senhor, não foi uma sabedoria dele próprio, como judeu, como religioso, aplicada aos coríntios, mas uma sabedoria recebida. Portanto, não é uma sabedoria natural, é uma sabedoria recebida como uma dádiva do Senhor. E esta dádiva é a misericórdia da fidelidade dele como apóstolo em proferir palavras autoritativas. Ele diz a misericórdia de ser fiel, ou seja, de ser fidedigno, digno de confiança, de fidelidade. Que resposta é essa? Ele vai dar e vai iniciar respostas a partir do verso de número 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures
casamento. Essa é a resposta que ele dá com relação às virgens e aos virgens, aos homens de uma forma geral. Observe que aqui ele vai apresentar a primeira razão pela qual a resposta é dada neste sentido. Ele já havia apresentado uma razão interna, que é a necessidade que tem a maioria dos homens de se relacionar sexualmente. É uma necessidade natural, é uma dádiva de Deus e uma bênção na vida dos homens. Entretanto, há circunstâncias também externas, as quais reforça este conceito de um homem permanecer na sua solteirice. E no caso aqui ele aproveita para falar também da permanência daqueles que estão casados, porque entre os coríntios que queriam viver uma vida consagrada, havia o desejo de casais casados quererem se separar, se divorciar, não para vir a casar com outro, mas para viver uma vida de inteira consagração, sem o impedimento do casamento, que ele vai falar logo a seguir. Portanto, ele também vai dizer que o homem casado, a mulher casada, não deve justificar o serviço de consagração ao Senhor separando-se. É uma incoerência completa. A vontade do Senhor é a permanência do casamento e nunca a separação. Portanto, não serve de desculpa as circunstâncias externas para que haja divórcio, a não ser os casos que já fizemos menção aqui. Mas se não forem aqueles casos, e embora para aqueles casos nós já vimos, há também a possibilidade do perdão, o sentido é sempre de permanência e nunca de separação. Entretanto, para aqueles que tinham o dom do celibato, o apóstolo Paulo reforça a ideia da solteirice ser melhor em virtude da angustiosa situação presente. Portanto, a situação presente de angústia, de sofrimento, era de fato um motivo externo para que os solteiros, as virgens, permanecessem solteiras e os solteiros solteiros, sem casamento. Observe mais uma vez o verso 27. Estás casado, não procure separar-te. Esta a norma. Estás livre de mulher. Observe que ele começou a falar de viúva, agora ele fala de um viúvo ou de um homem solteiro. Estás livre de mulher, não procures casamento. Por causa de quê? Da angustiosa situação presente. Se quer viver uma vida de consagração ao estilo do apóstolo Paulo e os seus colaboradores, é melhor permanecer solteiro, por causa da angustiosa situação presente. Verso 28. Mas se te casares, com isto não pecas. Não é pecado ao que é solteiro, seja virgem, seja viúva, seja alguém legitimamente separado do seu cônjuge, casar ou casar novamente. Se te casares, não pecas. Portanto, fica implícito que o que ele está a nos ensinar, nos instruir, não é um mandamento, porque se fosse mandamento, seria pecado não obedecer. A sua instrução é que não se casem, porém, se quiserem se casar, se casem, não pecas, não é pecado, não é transgressão da lei, não há transgressão em a virgem se casar, se ela desejar, em o virgem se casar, não é pecado, pois não há mandamento para isto, é apenas, e não apenas somente, mas é uma instrução dada pelo apóstolo Paulo à luz da sabedoria divina em virtude da angustiosa situação presente.
E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, diz o apóstolo Paulo, tais pessoas que desejam casar sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. O que o apóstolo Paulo quer é poupar aqueles irmãos que gostariam de viver uma vida consagrada, inteiramente dedicada ao estilo do apóstolo Paulo e os seus colaboradores, e queriam também se casar. Ele disse: olha, se vocês querem viver desta forma, eu aconselho a não se casarem, em virtude da angustiosa situação presente, porque vocês sofrerão angústia na carne. Eu quero poupar-vos. E isto já serve de aplicação àqueles que se encontram aqui e que são porventura solteiros. Ao olharem o casamento com muita seriedade, a vida de casado, independente das circunstâncias, só pelo fato de serem dois pecadores juntos, é extremamente difícil, não é fácil. Precisa de fato de um dom divino, de uma capacitação divina. Portanto, meu irmão, minha irmã, se vocês continuam casados, é graça divina. Não é porque você tem forças para suportar aquela mulher. Não é porque você tem forças para suportar aquele homem, principalmente, não é? Mas é graça divina. A graça é sempre para se permanecer juntos. Portanto, aos solteiros que aqui se encontram, observem com cuidado. Aqueles a quem se é da vontade de Deus, e se você não deseja viver abrasado, desejar o casamento, observem bem as circunstâncias. Observem com quem de fato você pretende se casar, ou os seus pretendentes, porque não é fácil, meus irmãos. E o apóstolo Paulo, ele dá uma opinião pastoral. Ele diz que quer nos poupar da angustiosa situação presente na qual todos nós vivemos neste mundo caído. Verso 29, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, é mais uma razão, não somente a angustiosa situação presente, mas o fato do tempo ser um tempo que se abrevia. Quem sabe ele esteja a fazer alguma relação com a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns autores pensam dessa forma. Mas o que resta dizer é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência do mundo passa. Nesta sessão, especificamente falando, o alerta do apóstolo é quanto àqueles que desejam de fato viver uma vida integral, dedicada ao Senhor, que não pode viver dividido nos seus afazeres, porque o tempo é breve, resta-nos muito pouco tempo, não só pelo fato que, pessoalmente, cada um de nós não sabemos o dia e a hora em que partiremos, estaremos com o Senhor, muito menos sabemos o dia ou a hora em que o Senhor voltará. Portanto, vivemos na brevidade dos tempos, aqui, hoje e agora, não só os coríntios. Portanto, podemos fazer a aplicação de que perdemos muito tempo com coisas fúteis. E observe que aqui ele não está a falar de coisas fúteis, são coisas legítimas. Entretanto, para aqueles que queriam viver de forma consagrada, de fato, estas circunstâncias legítimas
seriam um empecilho para se viver inteiramente dedicado ao Senhor como eles pretendiam. Entretanto, meus irmãos, colocando aqui questões legítimas até, nós dedicamos muito do nosso tempo para outras coisas, não é verdade? Não que sejam ilegítimas, mas nós não temos muito tempo para ler a Bíblia. Temos para outras coisas, para o Netflix, por exemplo, um Prime Video ou qualquer outra coisa. Para isso nós temos tempo. Para meditar na palavra de Deus. Não é ler, é meditar. Nós não temos. Ao deitar a cabecinha e meditar naquilo que conhecemos, naquilo que lemos, naquilo que ouvimos, nós não temos tempo para isso. O apóstolo Paulo alerta quanto à brevidade dos tempos, a brevidade da vida, o tempo que nós nos dedicamos a isto. Nós não temos tempo para o culto público, solene, ordenado pelo Senhor em sua palavra. Nós não damos a importância que deveríamos dar ao culto, à adoração, a coisas mais importantes, a outros compromissos. Por isso eu saio mais cedo do culto, porque eu tenho um compromisso mais importante do que o serviço ao Senhor, do que a adoração. Eu marquei o encontro desse ou daquele, portanto eu vou assistir metade do culto, assistir, no sentido de simplesmente ver, e não assistir no sentido de participar. Esse é um alerta do apóstolo Paulo a coisas legítimas. O tempo se abrevia, portanto que esta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa, diz o apóstolo Paulo. Quando ele se refere àqueles que se utilizam do mundo, não no sentido mundo, no sentido mundano das coisas, no sentido pecaminoso, mas das coisas terrenas, das coisas desta criação, que são legítimas. Os que se utilizam do mundo, das coisas legítimas da criação, das coisas terrenas, como se dele não usassem, porque não são prioridade na vida do crente, as coisas do mundo. Óbvio, ele não está a nos ensinar a sermos relapsos com as nossas obrigações. Ele vai falar mais adiante a respeito do casamento, e vai falar da obrigação do casamento. Na verdade, ele já falou sobre isso, não é? Do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, e também dos solteiros estudantes que escolhem o domingo para se preparar para o outro dia de prova, quando na verdade não utilizam o dia do Senhor da forma que o Senhor estabelece em sua palavra. Não preparam o almoço antes, não estudam antes, deixa para o domingo, porque tem um assunto mais importante do que o culto, do que o serviço ao Senhor. Mas o que é que de fato o apóstolo Paulo quer ao nos dizer tudo isto? Verso 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Fica claro isso. Ele tem um desejo pastoral. Ele quer que nos livremos de preocupações outras, efêmeras, passageiras, breves. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, mais uma vez, das coisas da terra, das coisas terrenas, não das coisas mundanas, obviamente, de como agradar a esposa, ou seja, os casados têm que viver um para o outro. Não é pecado isto. Mas observe, já temos as nossas ocupações matrimoniais, e que são deveres, lembram?
que ele falou que isso é um dever do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. É um dever, é uma obrigação de um dar ao outro o seu próprio corpo, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se querem viver, diz o apóstolo Paulo, nesse contexto, uma vida de inteira consagração, e se casarem, vocês ficarão divididos. Portanto, é bom que o homem não toque mulher neste contexto específico. E assim, verso 34, está dividido entre servir ao Senhor e servir a esposa, entre servir ao Senhor, dedicar-se, consagrar-se ao Senhor, e servir ao marido. Sempre vai haver essa divisão de serviço legítimo, mas observem, ele está a falar a respeito daqueles que queriam viver uma vida consagrada. Alguns queriam se separar para isto, e ele diz: de forma nenhuma permaneçam juntos. E aqueles que eram solteiros e que deveriam dedicar o seu tempo para o serviço do Senhor. Portanto, aqueles que são solteiros aqui neste ambiente, também, por mais novo que você seja, o seu tempo, mesmo na juventude, mesmo na adolescência, deve ser um tempo consagrado ao Senhor. Embora você esteja dividida entre os estudos e outros afazeres. Porque se você não faz isso hoje, você não fará amanhã, quando estiver casada ou casado. Não fará. Se nós não, que somos crentes, somos filhos da aliança, membros do corpo de Cristo, não para colocarmos em prática desde cedo uma vida de consagração, teremos enormes dificuldades. E isso serve de alerta aos pais que negligenciam pelo exemplo e pelo ensino isto aos filhos. E assim está dividido. Também a mulher, verso 34 ainda, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser separada. Santa aqui é separada. Não é que uma mulher casada não possa ser santa. Aliás, ela é. Se ela é crente, ela é santa. Mas aqui é o sentido de separada, de dedicada, de consagrada. Tanto a viúva como a virgem. E quando ele faz referência aqui o texto bíblico à viúva, na verdade no original ele fala simplesmente mulher. Pode ser viúva, pode ser uma solteira que não seja viúva, pode ser uma divorciada que já tem um casamento, mas que esteja na condição de solteira. Cuida essas pessoas que têm mais tempo para a dedicação, cuida das coisas do Senhor para ser separada, consagrada ao Senhor. Assim no corpo como no espírito, a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo. Mais uma vez ele mostra que no casamento sempre estaremos divididos de como agradar o marido. E faz bem. Entretanto, sempre ficará dividida ou dividido. Mais uma vez ele diz o motivo pelo qual ele nos instrui nestas coisas. Verso 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. É para o bem de vocês. Não que eu pretenda enredar-vos. Eu não quero colocar uma rede sobre vocês, lançar uma rede sobre vocês, para impedir, dando um mandamento que vocês se casam. Não é isso não. De forma alguma. Eu quero que vocês tenham a liberdade da escolha, casar ou não casar, eis a questão. Entretanto, observem estas dificuldades que vocês terão, estas 3 razões apresentadas, mas levem em consideração que é melhor casar do que viver abrasado. Entretanto, observe com seriedade
o estado no qual você entrará no casamento. Ele não quer desestimular aquelas ou aqueles que desejam um casamento. Ele não quer enredar-nos, colocar uma rede, colocar um laço sobre nossas escolhas e nossas decisões com relação a isto que ele vem falando, mas somente para o que é apropriado, decoroso aqui é apropriado conforme as circunstâncias, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. É melhor ficar solteiro. Então é nesse contexto que ele apresenta estas coisas. Agora, é importante porque todos nós, desde cedinho, de certa forma, somos pressionados pela sociedade, pela família, pela igreja, para casar. Obrigamos nosso filho, obrigamos entre aspas, né? A nossa filha a que se casem. Ficamos ansiosos por um netinho. Mas não devemos fazer assim. Não devemos enredar os nossos filhos. Eles devem saber se bem instruídos. E vocês também devem saber as circunstâncias às quais a instrução deve ser dada. Contanto que, se quiser viver de forma consagrada, não haja impedimento para o consagramento ao Senhor. E por último, irmãos, e todos estes versos tão complexos, tão difíceis, chegaremos a uma sessão ainda mais difícil. Não há um consenso com relação aos versos 36 em diante, pelo menos até o 38. Não há um consenso. Observemos, portanto. Ele vai nos falar a respeito do noivo e da noiva. Na minha perspectiva, comprometidos com um casamento. Vamos ler como está aqui descrito nesta versão. Observe aí na Bíblia de vocês, a partir do verso 36. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não pegue, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. Até aí. Creio que os irmãos devem ter percebido que não é um texto fácil. E as versões da Bíblia vão apresentar uma interpretação, porque as versões também trazem as suas interpretações. Ao invés de se referirem à filha, porque no texto original não tem filha, é apenas uma dedução dos tradutores. Algumas versões, como a século XXI, a versão da CNBB, a King James, na tradução para o português, e outras versões vão trazer noiva ao invés de filha. Então a grande questão é, se o apóstolo Paulo está a tratar de um pai que vai permitir ou instruir a sua filha a se casar ou não, ou se o apóstolo está a se referir simplesmente ao noivo e uma noiva que estão prestes a se casar e que têm que decidir se vão se casar ou não. No meu entendimento, embora o entendimento clássico,
e mais antigo opte por filha, e este alguém é o pai. Há também um entendimento legítimo de que pode ser uma referência não à filha, mas à noiva, e este alguém sendo, portanto, o noivo. Vamos considerar que este alguém é o noivo, embora isto traga ainda assim apresente dificuldades. Sendo pai ou sendo noivo, o texto vai dar margem para acharmos que é o pai e em uma outra passagem acharmos que é o noivo. Mas não vamos nos baralhar, como se diz aqui em Portugal, nestas coisas. Vamos pegar o princípio que aqui é ensinado. Portanto, vamos ler novamente e interpretar a passagem. Verso 36. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua noiva, vamos considerar assim, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se case. O que é que o apóstolo Paulo quer nos dizer com isso? Se de fato alguém ao qual ele faz referência no verso 36, logo no início, é o noivo já comprometido com a noiva, percebe que a sua noiva está já a passar-lhe a flor da idade própria para o casamento. Normalmente, e de fato, os pais no mundo oriental, eles faziam as escolhas, e desde os 13, 14 anos havia um comprometimento entre o menino e a menina. Esse comprometimento iria resultar num futuro casamento, portanto era considerado como noivos nesta altura. E o noivo aqui, segundo a nossa linha de entendimento, ele percebe que está a tratar inapropriadamente, sem decoro, a sua noiva, porque já estão muito tempo como noivos e ainda não se casaram. A flor da idade dela já passa, ela já está numa idade avançada, quem sabe 20 anos para aquela altura, era uma idade avançada para o casamento. E as circunstâncias exigiam, ou seja, ele tinha necessidade de fato de casar. Ele não queria viver abrasado. O apóstolo Paulo diz: faça o que quiser, não peca, que se casem. Não há problema, casem. Eu não quero enredar-vos. Se a decisão do casal foi o de casar, casem, por isso que está no plural, né? Nessa linha de raciocínio, casem, ou seja, o alguém e a noiva, a sua virgem, no original a sua virgem, no caso estamos a considerar a virgem como a noiva, casem-se. Todavia, verso 37, o que está firme em seu coração, e dentro dessa linha de raciocínio, o noivo, não tendo necessidade, ou seja, ele tem domínio sobre o seu corpo, mas domínio sobre o seu arbítrio, isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem, no caso a noiva, bem fará. Ou seja, aquele noivo que tem condições de se conter para não viver uma vida abrasada e resolve não bater um martelo, digamos assim, com relação ao seu comprometimento com aquela jovem. Ele não deseja se casar, ele está firme na sua decisão, ele tem condições de se manter casto. Então, neste caso, no qual a virgem será preservada também na sua virgindade e quer viver uma vida de consagração, faz bem em não se casar. Portanto, a depender das circunstâncias,
da condição de cada um em se conter com relação ao relacionamento íntimo, opte por casar ou não. Ambas as decisões são legítimas. Casar ou não casar, eis a questão. Decidam. E assim, verso 38, quem casa a sua virgem faz bem. E aí dá a entender da possibilidade de ser de fato o pai. E alguns que interpretam que aqui é o pai, anteriormente é o noivo e a noiva. Mas não vamos nos atrapalhar com isso. Quem casa a sua virgem faz bem. Quem não casa faz melhor. Mais uma vez ele disse que a prioridade para uma vida consagrada é o não casamento, a depender de circunstâncias internas e externas. E finalmente, versos 39 a 40, quanto às viúvas poderem se casar ou não, e o que é preferível nessa situação, ele volta a tratar aqui com essa questão. Verso 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer ou se dormir, o marido fica livre para casar com quem quiser. Entretanto, somente no Senhor. Ou seja, ela é viúva, o marido dormiu, era crente, faleceu, ela pretende casar de novo, ela pode casar novamente. E isso se aplica a alguém que legitimamente se separou, alguém que legitimamente é viúva, é solteira, ele já tratou disso, pode casar, mas somente no Senhor. É um outro problema das nossas igrejas. As nossas filhas namoram jovens, os nossos filhos namoram jovens que não são crentes. É legítimo isso? É da vontade do Senhor? Em hipótese alguma. É rebeldia, desobediência. Nós tivemos o privilégio de, no Brasil, sermos membros de duas igrejas que cujo conselho levava muito a sério esta questão, para a proteção das suas filhas, dos seus filhos, em que quando um jovem em rebelião contra os pais e contra a igreja resolvia namorar com uma jovem não crente, era chamado pelo conselho. Se conversava, porque o conselho quer o bem daquele jovem e daquela jovem. Ora, se o casamento com um crente é extremamente complicado, imagina com descrente. Mas esse não é motivo, porque há muitos casamentos que assim são, e pela misericórdia de Deus são às vezes até melhores do que casamentos de crentes, não é verdade? Mas nós não andamos conforme a experiência, nós andamos conforme o ensino da palavra do Senhor. E o ensino da palavra do Senhor é claro, que se casa, mas somente no Senhor. A palavra no original, somente no Senhor, significa somente no Senhor. Ou seja, case-se com um crente, namore com um crente. É essa a vontade do Senhor, para a sua proteção, para o seu próprio bem, não é para o seu mal não, é para o seu bem. O conselho que negligencia isso e não chama o jovem a jovem para se arrepender e para romper com esse namoro, é disciplinado, até que haja arrependimento. Não havendo arrependimento, gentil e publicano, radical demais, muito radical, mas é para o bem. Houve um exemplo desse lá na nossa última igreja, quando saímos lá do Recife, e o rapaz foi disciplinado até a última instância. Ele foi cortado da membresia da igreja, radical demais, né? Nos nossos dias isso aí é um absurdo. Mas sabe o que aconteceu? Deus foi tão misericórdia
misericordioso com aquele rapaz, com aquela família boa, de pessoas consagradas, que ele se arrependeu. Foi para o conselho, pediu perdão à igreja, foi reconciliado e hoje está lá um rapaz firme, namorando uma jovem crente, pela misericórdia de Deus. Não significa que sempre será assim, mas é sempre bom fazer a vontade do Senhor. Todavia, diz o apóstolo Paulo encerrando, será mais bem-aventurada, é o significado de feliz, se permanecer viúva, segundo minha opinião, conclui o apóstolo Paulo. Portanto, é a opinião dele, não é um mandamento, é uma opinião, mas não é uma opinião qualquer. Observe, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Ele fala pela iluminação e pela inspiração do Espírito de Deus, estas palavras. Não é uma mera opinião. E ele provavelmente está sendo aqui sarcástico, porque alguns coríntios que se diziam espirituais diziam que eles tinham o Espírito de Deus e Paulo não. E Paulo diz: eu também tenho o Espírito de Deus. Não é uma opinião qualquer. Portanto, irmãos, tendo visto e analisado todo o capítulo 7, nós devemos levar em consideração que não há nenhum mandamento nos obrigando a casar ou ficar solteiro. Nós temos que, com sabedoria, observar as circunstâncias. Isto serve para aqueles que são solteiros, isto serve para aqueles que são viúvos, viúvas, divorciados por um motivo legítimo ou não, mas arrependido e tratado pela igreja. Isto serve para os pais instruírem os seus filhos. Não pressione a escolher uma ou outra circunstância. O instrua, que é o que fez o apóstolo Paulo aqui. Por último, estas coisas, elas só podem ser feitas no Senhor, pela graça de Deus, tendo recebido a misericórdia de ser fiel. Porque o Senhor, Ele jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. A igreja é vista como a esposa de Cristo. E apesar de mim, apesar de você, apesar de nós, Cristo nunca nos abandonou, mas obedeceu ao Pai até as últimas consequências. Portanto, a obediência até as últimas consequências é o que é requerido da palavra de Deus para todos nós. Estejamos, portanto, como igreja, como casais, como solteiros, alertas quanto a viver uma vida consagrada ao Senhor, fazendo a sua vontade para a glória do seu nome e no poder do seu Espírito para a glória de Deus. Amém.